Olá! Hoje nós temos um convidado muito especial. Eu vou conversar com Dominique Barter. Ele é uma das maiores referências em comunicação não violenta no Brasil. Ele é inglês, está falando com a gente diretamente da Inglaterra. Dominique, um prazer ter você aqui hoje. Prazer é meu. Bom, nós vamos conversar sobre por que a escuta, o diálogo e os conflitos saudáveis são uma das habilidades mais importantes no mundo do trabalho e da vida hoje. E eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente, Dominique. Você chegou no Brasil, quase não falava português, não tinha ainda nem se formado e de repente virou uma das referências em mediação de conflitos, em justiça restaurativa, em comunicação não violenta no país. Conta um pouquinho para a gente dessa história. É uma história, na verdade, de amor, né? Me apaixonei por uma carioca, a Laura, e quando ela voltou para casa, logo eu fui atrás. E chegando no Brasil, eu brinco que aos pouquinhos eu fui me apaixonando pelos outros 200 milhões. Mas no mesmo tempo em que eu amava a natureza, a cultura, o povo, né? E essa incrível alegria de viver, eu fiquei muito chocado de chegar no Rio de Janeiro, 1992, um estado de apartheid social, dos mais graves que eu podia imaginar. E meu caminho para entender como responder a essa situação, como viver plenamente na cidade, não somente em algumas partes, me levou a questionar profundamente em mim mesmo e depois nas minhas relações e, por final, na maneira que eu participava dos sistemas sociais. O que a gente está fazendo? Como é que a gente está co-construindo esse mundo em que há tanto sofrimento, tanto opressão, tanta dor, tanto distanciamento? Então, inevitavelmente, eu cheguei a entender que a base do que está faltando quando estamos reprimindo, machucando um do outro, é a falta de diálogo, a falta de uma fala sincera, de uma escuta empática e, portanto, daquela conexão básica que possibilita que todos convivem e resolvem suas questões. Queria que você contasse resumidamente o que é a comunicação não violenta, para quem nunca ouviu falar desse assunto. Sim. Bem, nesse caminho, inevitavelmente, eu encontrei alguns dos lugares onde a dor era mais gritante na sociedade, e particularmente a relação no Rio de Janeiro, onde eu estava morando, entre a favela e o asfalto. Aí eu tive muita sorte, porque não foi nem um ano e meio depois disso que eu conheci um homem chamado Marshall Rosenberg, que durante 50 anos percorria o mundo fazendo perguntas muito parecidas com a minha, tentando descobrir o que é que possibilita que as pessoas vivem harmoniosamente com suas diferenças. E ele chamava esse trabalho de comunicação não violenta. Então eu tive o imenso privilégio de beber diretamente do fonte. 18 anos eu era aprendiz sempre e cada vez mais colega do Marshall. E eu entendi que no cerne do trabalho da comunicação não violenta há uma procura de exercitar um certo foco de atenção, um uso do nosso poder como seres humanos para colocar nossa atenção no lugar onde dá liga, onde as pessoas começam a ter a base a partir do qual eles podem colaborar com o do outro. Então eu entendo que a base de comunicação não violenta é a descoberta e a aplicação dessa qualidade de atenção, dessa poder humana de conviver. Até pouco tempo atrás, a vida para nossos bisavós e antes disso, durante muitos séculos, as pessoas viviam em comunidades pequenas ou em bairros onde todo mundo ainda se conhecia. E esse senso de estar em solidariedade básica, nas coisas fundamentais do nosso dia a dia, já veio embutido dentro da sociedade. Fizemos enormes mudanças no último século, com muitas vantagens, muitas liberdades importantíssimas, mas talvez perdemos essa liga entre um do outro. Perdemos o tempo de poder pausar
e prestar atenção naquilo que a outra pessoa está fazendo, não com algum fim em mente, não para aconselhar, não para concordar nem discordar, mas simplesmente para ouvir. E tem alguma coisa que acontece nesse momento de escuta mútua que possibilita que aquilo que não estava claro para mim antes se torna claro. Os recursos que talvez estavam na minha frente o tempo inteiro, mas que eu não enxergava, de repente eu enxergo. É claro para mim o próximo passo. Eu volto a ser capaz de agir. E é assim que a gente sabe que a empatia tem acontecido. Eu gostaria, se tornou como se fosse uma missão para mim, que cada pessoa no Brasil pudesse ter acesso a alguém que soubesse como ouvi-la no momento em que ela está subnutrido dessa conexão interna necessário para encontrar uma resposta criativa aos diferentes desafios do nosso dia a dia. Uau, isso me toca profundamente, principalmente nesse momento de mundo, né, Dominique, com tantas pessoas sozinhas. Escutar alguém plenamente, escutar de verdade, sem já estar pensando na resposta, né? Você de fato ouvir alguém e poder devolver o que você está escutando, a diferença que pode fazer nesse momento de tantas questões de depressão e de saúde mental, né? Eu queria ler uma entrevista que você deu, é algo que me deixou com vontade de entender mais sobre. Eu queria que você falasse sobre isso. Vou ler um trecho da sua entrevista. Você dizia: o conflito é um mecanismo de retorno, um aviso de que alguma coisa mudou e que a situação atual está desatualizada. É como aquela mensagem que aparece na tela do celular. Você tem uma atualização. Deseja instalar? E você tem um botão sim e não. Conflito é a mesma coisa. Conflito é um aspecto saudável de qualquer relação que vale a pena. Isso me tocou profundamente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre conflito pode ser saudável? Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na educação no Brasil, desenvolvendo os primeiros projetos de justiça restaurativa. Um jovem me aproximou numa escola em São Paulo. Ele falou: sabe o problema dessa escola? Os adultos têm medo de treta. Às vezes a gente tem que até esconder as brigas que a gente tem, senão eles interferem. Eu achei perfeito isso. E anos depois, recentemente, eu ouvi exatamente a mesma coisa de um grupo de alunos que eu estou aconselhando à distância, lá na Itália. Ou seja, não importa onde você está no mundo, as pessoas entendem que conflito faz parte da vida, até que eles são ensinados que é perigoso. E aí, naturalmente, sendo apresentado como perigo, a gente teme e a gente se afasta. O que acontece quando me afasto de alguém com quem eu estou em conflito? O conflito generosamente aumenta seu volume para compensar pela distância. E aquilo que antes era uma discordância suscetível a diálogo, se torna um grito, se torna uma briga. E, se continua, eventualmente se torna violência. Ou aquela que aparece no jornal, aquela sobre a qual a gente fala com muito medo e espanto, ou outro tipo de violência, que é quando a gente reprime o conflito por dentro. Esse é um outro tipo de violência produzido, né? A violência da depressão, a violência da desconexão com a sociedade, a violência de a gente acreditar que não podemos, que não temos poder de mudar. Então, entender conflito como algo natural, né? Um aspecto saudável de uma relação que vale a pena, é muito importante, porque ele permite que na minha relação, na minha convivência, no trabalho, na vizinhança, na família e também socialmente, nós estamos a todo momento crescendo e mudando. E, portanto, os acordos que a gente faz, tanto num estatuto, quanto aqueles acordos invisíveis, implícitos numa relação, numa sala de aula, numa família, eles também precisam se adaptar com o tempo. Então, é essencial numa relação saudável que temos um espaço onde essas diferenças podem ser trazidas, onde aquilo que talvez vai promover a mudança pode ser articulado.
E isso envolve a gente se dessensibilizar do pavor que a gente tem, dessa aversão generalizada do conflito. Porque quando eu tenho medo do conflito, eu não sei sobre você, mas eu começo a fantasiar uma nova ordem, uma grande dirigente que vai vir e impor essa ordem. Quando eu tenho medo de conflito, eu começo a ter fantasias autoritárias. Quando eu tenho medo de conflito, eu tenho medo da diferença, ou seja, eu tenho medo do outro. Que tristeza! Nada fortalece uma ligação, um relacionamento mais do que dizer, dentro dessa parceria, é permitido discordar. É permitido a gente se perder. E assim a gente se encontra ainda mais forte do que antes. Eu acho que nesse mundo tão polarizado que a gente vive, né, principalmente, né, falando aí do Brasil, falando aí de mundo, de tantos extremos em mídias sociais, tanto autoritarismo, você acha que a comunicação não violenta poderia ajudar nesse momento de mundo? E que dica você daria de uma atitude simples que a gente pudesse fazer, ou ao responder a um parceiro, como você acabou de dizer, ou alguma mensagem na mídia social, alguma coisa simples que pudesse desarmar um pouco? O que você sugere? Eu acho que as formas em que a comunicação não violenta ajuda de uma maneira mais tangível é na construção do que eu chamo de sistemas sociais dialógicos. Novos sistemas de justiça, por exemplo, como esses que a gente já vai trabalhando faz 25 anos esse ano, desde que esse trabalho começou no Rio de Janeiro e já espalhou pelo Brasil inteiro. Ou seja, quando acontece um crime, uma infração, uma ruptura na relação entre uma comunidade, dentro de uma comunidade, de trazer os envolvidos juntos com um caminho de diálogo específico que apoia eles não somente a se entender, mas a reparar os danos e restaurar as relações. Ou novas formas de educação em que escolas são desenvolvidas a partir de uma escuta para entender os interesses, as curiosidades, a fascinação, uma empolgação do jovem. Novas maneiras de compartilhar recursos, novas maneiras de entender a forma que a gente colabora socialmente. Mas isso também começa com as coisas mais pequenas, e isso qualquer um de nós pode fazer no nosso dia a dia. Então, uma coisa muito tangível para todos nós é, pelo menos uma vez por dia, virar para alguém significante na sua vida e pergunta, essa vez, para valer, como é que você está? E aí, talvez o maior desafio de tudo, se silenciar para poder ouvir outra pessoa responder. E às vezes é um susto para descobrir o que está de verdade mexendo com outra pessoa. Então, pausar para ouvir meu vizinho e perguntar especificamente, convidar ela para se colocar, talvez seja uma base muito acessível, mas muito transformativa. Porque uma vez que a gente começa a fazer isso, você começa a notar quantos lugares no nosso dia a dia que não há esse cuidado básico. E aí a sinceridade vai diminuindo na sociedade. E todos nós pagamos o preço para isso. Uau! Dominique, obrigada por esse presente. Queria te agradecer por estar aqui hoje. Foi um prazer enorme. Foi uma honra minha. E muito obrigada a você que está nos ouvindo. E se você quiser assistir de novo essa entrevista com o Dominique ou alguma outra da série Profissional do Futuro, entre no Globoplay. E até a próxima entrevista.